Nós temos um programa e dentro desse programa que nós estamos observando, o tema de hoje é uma introdução quanto aos temas da teologia do apóstolo Paulo. Como eu disse, até aqui examinamos o contexto histórico geral das 3 epístolas paulinas que se encontram no Novo Testamento. Hoje de manhã, conversando com a minha esposa, que está aqui, minha pequena grande esposa, eu estava fazendo uma recapitulação do que já pude escrever nesse período, né? Os professores estão preparando as suas aulas, mas como nós acordamos no início, as aulas, eu vou produzir esse material com a finalidade de no final termos uma apostila, né? E aí eu estava hoje fazendo uma verificação. Já escrevi sobre o contexto histórico das 13 epístolas, né? Cada material desse tem uma folha, 2 folhas, mas aquele tema sobre a vida do apóstolo Paulo e também os aspectos gerais das epístolas. Então, somando aí, são 15 textos já escritos, como de hoje, 16 textos escritos, né? Então, tem muita coisa que no final nós teremos uma apostila que vai servir muito para nós e vai nos ajudar também a ter uma compreensão mais detalhada a respeito dessas epístolas que até aqui já podemos estudar. Esse exame nos permitiu compreender de modo abrangente as principais circunstâncias que envolveram cada uma. Partindo desse contexto, passaremos a examinar parte do seu conteúdo teológico através de alguns temas centrais, os quais ocupavam as intenções pastorais do apóstolo Paulo em face às diversas necessidades dos seus destinatários imediatos. Nós já falamos isso, vale a pena relembrar que o apóstolo Paulo, ele escreveu a partir de um contexto particular que ele estava vivendo, imediatamente para destinatários que também estavam vivendo demandas e circunstâncias muito específicas. Tá? Então, essa interação do apóstolo Paulo com os seus destinatários foi registrado, né? Foi registrada essa interação e é exatamente esse registro que chega a nós como revelação de Deus, mesmo tendo sido escrito e tratado em tempos tão remotos, em circunstâncias tão distantes das nossas, né? Em momentos tão específicos, esses escritos servem para nós como revelação de Deus e ainda falam da parte de Deus para nós. Os autores bíblicos, eles viveram em épocas distintas uns dos outros, sendo instrumentos para a exposição da progressiva revelação de Deus no decorrer da história. Cada um em seu próprio contexto. Estudar a teologia de cada um desses autores enriquece a nossa compreensão da fé cristã. Desde Gênesis até Apocalipse, nós temos diversos autores que escreveram em épocas distintas e em circunstâncias totalmente diferentes umas das outras. Então, é importante observarmos o que cada um desses autores tratou na Escritura. Como o assunto é nitidamente extenso e profundo, considerando as limitações deste curso, focalizaremos apenas nos aspectos introdutórios da teologia paulina, seguindo os seguintes tópicos. Primeiro, a teologia bíblica, que nós veremos aqui, a autoridade apostólica de Paulo, temas-chave da autoridade paulina, da teologia paulina, e se há diferenças teológicas entre Paulo e os demais autores do Novo Testamento. Então, isso nós vamos tratar aqui hoje, mais uma vez, ressaltando que o nosso assunto hoje é um assunto introdutório. A partir da próxima semana, nós estaremos examinando temas teológicos, tá bom? Então, para começar, vamos entender um pouquinho sobre o que significa teologia, já que o assunto é teologia do apóstolo Paulo. A palavra teologia significa conhecimento de Deus. Essa palavra é formada por 2 palavras no grego. Uma é theos, significa divindade, e a outra é logos, que significa comunicação de um conhecimento. A palavra logos, ela não tem apenas o significado de palavra, mas a comunicação de uma ideia, a comunicação de um conhecimento. Cristo é o Logos de Deus, ele é a manifestação da divindade entre os homens. Ele é a palavra ativa de Deus. É nesse sentido que a palavra Logos é encontrada na língua grega. Tem um significado também de palavra e também estudo. Em síntese, a boa teologia se dedica ao exame fiel da revelação de Deus, ao entendimento da sua vontade e à sua comunicação a todos os homens.
Tá? Então, essa é o conceito da palavra teologia que precisamos ter aqui como introdução daquilo que haveremos de estudar a partir da próxima semana. Ela é resultado de análises em toda a Bíblia, Antigo e Novo Testamentos, não apenas em parte dela. Contudo, necessitamos esclarecer que nosso foco na teologia do apóstolo Paulo, em harmonia com toda a revelação bíblica, apenas nos ajudará a compreender diversos temas que só foram esclarecidos através das epístolas paulinas, como, por exemplo, o mistério de Cristo e a igreja. O que diz lá em Gênesis 2:24? Por isso, deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, e torna-se com ela uma só carne. Então, é isso que está dito lá em Gênesis 2:24. Adão não tinha pai e mãe. Segundo, a palavra começa com portanto, ou por isso. Há uma explicação de Moisés sobre os textos anteriores, mostrando como Deus uniu o homem e a mulher. E o verso 24 vem dizendo, é por causa dessa união do homem e da mulher que o homem deve deixar pai e mãe e se unir a ela, para com ela se tornar uma só carne. Esse é um mistério que percorreu toda a história do Antigo Testamento e nenhum autor do Novo Testamento, do Antigo Testamento, ousou explicar essa passagem. Essa passagem ela é mencionada dentro do contexto literário da Escritura, ela é mencionada pela primeira vez depois de Moisés por Jesus. Lá no Evangelho de Mateus, lá no Evangelho de Lucas, no Evangelho de Marcos e no Evangelho de Lucas. Somente esses três autores do Novo Testamento dão testemunho daquilo que Jesus falou a respeito dessa passagem. Mas Jesus não explicou essa revelação. Ele aplicou esse texto para falar a respeito de divórcio. O significado dessa passagem, o único que tratou foi o apóstolo Paulo. O único que jogou luz a respeito dessa passagem foi o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 5, versos 31 e versos 32. Quando ele, depois de ter demonstrado a relação do homem e da mulher, e parece que o texto está falando de homem e da mulher, mas Paulo, na verdade, não está falando do homem e da mulher. Ele mesmo vai dizer no verso 32, grande é este, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Só que o que diz o verso 31? O que ele faz? Ele faz a citação de Gênesis 2:24. E aí ele explica, grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. E aí, por causa da teologia do apóstolo Paulo, nós agora entendemos o que foi dito por Moisés. O que o apóstolo Paulo explicou? Que aquele texto estava tratando de um fato histórico. Deus criou o homem, depois criou a mulher e os ajuntou. E fez deles uma só carne, um casamento. Mas esse texto também tem natureza profética. Porque ele estava apontando para o fato de que um dia Jesus deixaria os céus para se unir à igreja e com ela se tornar um só corpo, do qual ele é a cabeça e nós, membros desse corpo, do seu corpo. Esse mistério que percorreu toda a história da Escritura e que o próprio Jesus não deu o significado dessa passagem, porque ele estava vivendo essa história, mas depois da história da redenção completa, aí vem o apóstolo Paulo e explica. Olha que coisa interessante. Diz lá em Gênesis que o homem, ele adormeceu, não foi? E quando ele acordou, tirado da sua costela, Deus fez a mulher. Quando ele acordou, ele viu aquela beldade na frente dele. Ele, ufa, né? Até que enfim, essa afinal é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Jesus Cristo, ele adormeceu por 3 dias após o seu sacrifício na cruz. Por 3 dias esteve adormecido. Mas na sua ressurreição a igreja foi constituída. Quem explica isso e nos dá esse entendimento é o apóstolo Paulo na sua teologia. Então esse aqui é apenas um dos exemplos, porque é importante estudarmos a teologia do apóstolo Paulo, mesmo que nesta oportunidade que temos, não vamos estudar a teologia dos outros autores do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Tá? Então, assim, nós seria riquíssimo se pudéssemos analisar a teologia de cada um desses autores bíblicos, né? Mais de 40 autores bíblicos. Mas nós estamos aqui focando no apóstolo Paulo, porque a maior parte dos 27 documentos que nós temos no Novo Testamento
praticamente a metade, né? Mais da metade dos textos do Novo Testamento pertencem ao apóstolo Paulo, né? E por isso ele é responsável pela teologia. Ele ocupa uma importância muito grande porque ele teceu grande parte da teologia do Novo Testamento. Tá certo? Então, sua teologia ilumina o caminho na leitura das Escrituras, conectando ideias, como nós vimos aqui, e fornecendo respostas que unem os crentes à mesma fé e os protege dos falsos mestres. Então, por causa desta obra magnífica, né, e tão robusta teologicamente falando do apóstolo Paulo, nós temos hoje condições de estarmos unidos no mesmo pensamento teológico, e dessa forma sermos protegidos de falsos ensinos que, como eram presentes naqueles dias, são presentes também em nossos dias. Então, nós vimos aí apenas uma pincelada sobre a questão da teologia e a necessidade de examinarmos a teologia paulina. Em segundo lugar, a autoridade apostólica do apóstolo Paulo. Qual que é a minha intenção aqui? É mostrar que o apóstolo Paulo, juntamente com os demais apóstolos que lançaram o fundamento doutrinário da igreja, o apóstolo Paulo tinha toda a autoridade para ensinar e falar da parte de Deus. Tá? Então esse é o propósito deste assunto aqui. Então vamos ver a autoridade apostólica dele, a autoridade apostólica do apóstolo Paulo. O substantivo apóstolo é derivado do verbo apostelen e significa simplesmente mensageiro enviado. Alguém fala assim, não, isso não é bem assim não. A palavra apóstolo significa enviado. Claro, se você estiver se referindo a verbo, nós estamos falando de um substantivo. Como substantivo, o significado melhor compreendido é um mensageiro enviado, alguém que recebeu a responsabilidade de comunicar uma mensagem. Para comunicar essa mensagem precisa ser enviado. A palavra apóstolo, portanto, tem uma força de significado mais relacionada à mensagem que precisa ser comunicada, o que justifica o seu envio, do que o contrário. Tá certo? Então, estou aqui ampliando um pouquinho o entendimento dessa palavra que muitas vezes eu ouço, né? A palavra apóstolo significa enviar, né? Mas como verbo, como substantivo seria uma pessoa enviada, um mensageiro enviado, né? No Novo Testamento essa palavra é predominantemente associada ao colegiado restrito dos 12 discípulos que Jesus escolheu, chamou e enviou a diversos lugares a fim de divulgarem o Evangelho. Vamos ler uma passagem, Lucas 6,13. Quem encontrar essa passagem pode ler para nós bem alto. Lucas, capítulo 6, verso 13. Depois do amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Então, esses discípulos, eles foram nomeados por Jesus como apóstolos, né? Ele quem deu esse nome aos próprios discípulos. Esses apóstolos representaram o próprio Cristo onde chegavam, pregando e realizando muitos sinais, os quais indicavam a origem divina da autoridade que exerciam. Vamos ler outras passagens. Atos 2, 43. Outra pessoa, Atos 5, 12. Outra pessoa, Atos 14, verso 3. E outra pessoa, Romanos 15, 18 a 19. Então, Atos 2, 43 é o primeiro texto. Pode ler, Vitor, para nós? Tem alto? Pedi o Ara para ler Atos 5, 12. Pedi para Luiz ler Atos 14, 3. Pedi para o Walter ler Romanos 15, 18 a 19. Primeiro Atos 2, 43. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Atos 5, 12. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão.
como Cristo chegou realizando sinais, e esses sinais apontavam para a veracidade, a autoridade messiânica dele, agora Cristo envia os seus discípulos, que ele mesmo chama de apóstolos, e dá a eles, como é dito lá em Mateus capítulo 10, versos 1 ao verso 6, ele mesmo dá autoridade a esses discípulos para realizarem os mesmos sinais que Jesus estava realizando. De modo que os discípulos, ao realizarem esses sinais, eles não eram identificados como Messias, mas eles eram identificados como aqueles que haviam sido enviados pelo Messias. Então era uma questão de credencial. Você chegar em um lugar, você precisa, por exemplo, uma carteirinha de policial, que só te dá acesso a determinados lugares. Então você chega, para ter acesso, você precisa apresentar a carteirinha. Não é assim? Então os apóstolos chegavam e eles apresentavam a carteirinha, ou seja, eles realizavam os sinais. Ao realizarem aqueles sinais, as pessoas na hora identificavam que eles estavam ali em nome de Deus. O próprio Cristo, que eles viram realizando aqueles sinais, foi quem enviou. Era uma questão mais relacionada com a autoridade, uma certificação de autoridade, para que a palavra deles fosse acolhida como a própria palavra de Jesus. Outro texto, Atos 14:3. Entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente do Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mão deles se fizesse sinais e prodígios. Eles estavam realizando. Romanos 15, 18 a 19. Porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência, por palavra e por obras, por força e sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que, desde Jerusalém e as circunvizinhanças até a Ilírica, tem divulgado o Evangelho de Cristo. Eu fiz essa relação desses textos para provocar algo aqui na sala. Né? Nós vimos como Cristo enviou os discípulos e lhes deu autoridade para realizar esses sinais. E agora esse texto de Romanos, que está falando a respeito do apóstolo Paulo, ele dá testemunho de que ele foi enviado por Cristo, e o próprio Cristo deu autoridade para que ele também realizasse os sinais, terminando com a finalidade disso tudo, que é para anunciar o Evangelho. Veja a relação entre os discípulos e também o apóstolo Paulo. Então, eles receberam essa autoridade para lançarem as bases da igreja. Eles se tornaram liderança espiritual do novo Israel, sendo, palavras do pastor Augustus, que tem um livro que fala sobre os apóstolos, muito bom. Ele diz, né, que os apóstolos, eles eram a contraparte dos 12 patriarcas. Tá? Como os patriarcas, eles tinham uma função representativa, os apóstolos agora no Novo Testamento também têm uma função representativa. Paulo foi um perseguidor da igreja, até que Cristo lhe apareceu ressurreto, convertendo de perseguidor a perseguido por causa do seu nome. De acordo com o testemunho de Lucas, ele foi escolhido e enviado pessoalmente por Jesus. Isso está dito em Atos, capítulo 9, verso 15. Além de atender às mesmas credenciais, 2 Coríntios 12, 12, vamos ler esse texto, você pode ler para nós, Edrei? Sim. 2 Coríntios 12, 12. O próprio Paulo, ele está dando testemunho de ter, de possuir, de carregar as mesmas credenciais apostólicas. 2 Coríntios 12, 12. Pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós, com toda a persistência por sinais, prodígios e poderes miraculosos. Isso, ele está dando testemunho que ele possuía as credenciais apostólicas, defendendo o seu ministério diante da igreja de Corinto. Além de atender às mesmas credenciais, como nós verificamos esse texto, ele foi reconhecido não como os 12, mas como apóstolo pelos demais, por sua vida, Atos 15, 25 a 26, e também pela inspiração divina. Esse texto eu vou pedir para o Elton ler para nós, 2 Pedro 3, 15 a 16. Tá? Então, os próprios apóstolos reconheceram com admiração
a vida do apóstolo Paulo, sua dedicação, isso está lá, uma dedicação distinta, né? Em Atos 15, 25 a 26. E lá em 2 Pedro, o próprio apóstolo Pedro reconhece que Paulo era inspirado pelo Espírito. Pode ler, Ué, por favor. 2 Pedro 3, 3, 15 e 16. E tem por salvação a longa vida de nosso Senhor, como igualmente nosso amado irmão Paulo nos escreveu, segundo a sabedoria e cuidado, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costumam fazer todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e sábios estudam, como também escutam as demais escrituras para a sua própria perfeição. Veja, ele reconhece a autoridade, a sabedoria que ele recebeu, está falando do processo da inspiração. Ele reconhece que Paulo escreveu muitos textos e ele diz, ele acusa, ele denuncia pessoas que estavam deturpando esses escritos como as demais escrituras. O próprio apóstolo Pedro reconhece que os escritos do apóstolo Paulo possuíam a mesma autoridade das demais escrituras, se referindo aí possivelmente aos outros escritos apostólicos e também ao próprio Antigo Testamento. Então eles reconheciam o apóstolo Paulo de modo distinto, né? Como também um apóstolo. Paulo não era visto como um entre os 12. Se você ler o capítulo 1 de Atos, primeiro capítulo de Atos, você vai perceber que os apóstolos ali, o colegiado, eles se preocuparam após a morte de Judas, que se perdeu para se cumprir a Escritura, em preencher aquela vaga e fechar o ciclo apostólico dos 12. E aí lançaram sorte. O próprio Espírito conduziu esse processo, eles oraram a Deus e a sorte caiu sobre Matias. E Matias, então, uma vez escolhido pela comunidade, entre aspas, pelo próprio Espírito que conduziu aquele processo, esse colegiado ele foi fechado. Os apóstolos entendiam que o número era 12 e não tinha espaço para mais um. Mas eles reconhecem o apóstolo Paulo de uma maneira distinta, possuindo uma autoridade, tendo sido enviado por Deus, que possuía as mesmas credenciais apostólicas e que os seus escritos também eram inspirados por Deus. Então a questão dos 12 tinha um significado, mas ao mesmo tempo eles não deixavam de reconhecer que o apóstolo Paulo possuía essa mesma autoridade. São duas observações que me chamam a atenção. Primeiro, quando o próprio Paulo ele se reconhece o menor dos apóstolos, mas ao mesmo tempo com as mesmas credenciais no que diz respeito à implantação do Evangelho. Isso. E a coisa que eu acho interessante nesse versículo 16 é quando o próprio Pedro diz uma expressão que me agrada muito, nas quais há certas coisas difíceis de entender. Imagina bem para Pedro achar Paulo difícil, o negócio está complicado. Muito bem. Paulo, ele era extremamente culto, né? Primeiro detalhe. Segundo detalhe, Paulo entrou numa profundidade teológica como um instrumento de Deus para trazer entendimento aos gentios a respeito dos mistérios divinos. Então, isso para o próprio apóstolo Pedro foi algo... Lembra daquele episódio que ele foi censurado por Paulo? Né? Paulo chegou, percebeu uma temor de Pedro ali com respeito àquilo que Pedro já tinha pregado por causa dos judeus que tinham descido de Jerusalém para Antioquia, e Pedro é censurado. Ele é censurado pelo apóstolo Paulo. Né? Então, e Pedro não revida assim com desrespeito, pelo contrário, né? Pedro reconhecia que Paulo tinha autoridade da parte de Deus para ensinar. Mas Nossa, uma coisa que intriga a gente é a questão do Judas, né? Como é que Judas, um traidor, estava no meio dos 12 apóstolos, então participou daquelas comissões de Jesus. Participou dos milagres. Foi necessário, tem duas coisas importantes nessa observação. Primeiro, a profecia. Cristo tinha que ser entregue. Judas foi o instrumento do diabo para esse fim. Né? Tudo isso fez parte de um plano de Deus. Né? Até os filhos do diabo são usados por Deus para o cumprimento dos seus propósitos. Né? Segundo, que nós vemos isso, a graça de Deus, a graça comum de Deus, abençoando até mesmo os ímpios, né? Porque Judas era ímpio, chamado como filho da perdição. Ele não tinha nada da parte de Deus no que diz respeito à salvação.
Mas Jesus o acolheu, Jesus o amou, né? Jesus confiou nele a tarefa de cuidar das finanças. Ele recebeu autoridade para realizar esses sinais. A ele foi explicado mistérios que a outros não foram explicados, como nós vimos hoje na mensagem. Em particular, ele ensinava os seus discípulos as bem-aventuranças que são pregadas entre o capítulo 5, que são registradas entre o capítulo 5 e 7 de Mateus. Jesus chamou para perto de si os discípulos dele. As multidões estavam em volta ouvindo, mas diz o texto que ele chamou para perto de si os seus discípulos. Em Marcos capítulo 2, diz que ele chamou aqueles a quem ele mesmo quis e os designou para estarem com ele e para os enviar para exercer a autoridade. Então veja, até mesmo com o ímpio, Deus graciosamente demonstra o seu amor, o seu cuidado, o seu carinho, o seu zelo. Isso mostra ainda mais, ressalta ainda mais o estado do pecado humano, de ir contra o próprio Cristo. O próprio Jesus falou: você me trai, você veio me entregar com um beijo. É muito doído, né? Depois de tudo que Jesus fez por aquele camarada, com um beijo ele identifica aquele que os soldados do Sinédrio deveriam agarrar e levar para ser escarnecido e ultrajado pela maldade dos homens. Isso mostra a graça de Deus também. Né? Você fala, Com respeito à questão Zeno, estudando Paulo, teve um irmão ou irmã que semana passada, há 2 semanas, postou um vídeo um link sobre a história da igreja. Eu achei muito interessante, fui em cima, e guardadas as proporções, quando eu comecei a estudar um pouco sobre São Jerônimo, olha, tem alguma coisa ali que bem irracível, temperamental, certo? É muito interessante ver essa correlação. Que ele era bem assim, linha dura, Jerônimo. E eu vou falar, acho que a inspiração dele foi Paulo, porque era gostoso. Bem Gente, diferente de Pedro, né? Nós estávamos falando aqui dessa dificuldade que o Eco levantou, né? O Eco levantou sobre o difícil de entender, não foi embora, né? Paulo ele foi formado em literatura grega, né? Então, assim, ele leu com profundidade esses grandes autores, né, da época antiga, da cultura grega. Então, ele tinha uma mente, humanamente falando, né, uma mente muito privilegiada. Mas ele defende em Gálatas que a sabedoria que ele pregava não era a sabedoria adquirida pelo exercício dos estudos aos pés dos homens. Nós já vimos isso aqui quando nós estudamos a vida dele, né? Sobre a vida do apóstolo Paulo. A sabedoria que veio do próprio Deus. Porque ele não tinha o entendimento que agora ele está pregando. Ele não tinha essa revelação que agora ele está comunicando. Né? Mas nós estudamos isso dentro da bibliologia, né, que é um assunto que estuda sobre a formação do cano bíblico, inspiração, iluminação, essas coisas, que o próprio Espírito usou as faculdades humanas. Né? Não foi um ditado, Deus não se revelou ali pessoalmente para ele, foi ditando que ele... Não, o próprio Deus usou as faculdades mentais e as condições humanas e circunstâncias históricas nas quais Paulo se encontrava para a composição das epístolas que hoje temos no Novo Testamento. Então a inteligência do apóstolo Paulo fez parte, né? E nós vemos a característica dessa inteligência também aí, né? Sim. Falando lá das credenciais dos apóstolos, tem cuidado que Judas teve as mesmas credenciais dos restantes dos apóstolos, porque quando Jesus carrega eles de irem pregar e aquelas credenciais iam seguir, Judas já tinha ido, já estava fora, já tinha sido substituído por Matias, no sentido de ir pregar e quem... Mas eles já iam para a cidade, né? Mas antes ele só... Mateus capítulo 10 já começa dizendo que tendo chamado os seus, né, lhes deu autoridade ali, e Jesus ele não tinha sido ainda sacrificado e ressuscitado, né? Aí assim... As credenciais que foram dadas depois que Jesus já tinha ressuscitado. Isso, aí não. Ele já tinha se perdido. Foi só para 83, nem mais. Exatamente. Muito bem. Sim, Marcos. Pastor, eles tinham as credenciais, a gente não está estudando assim, a grandeza do apóstolo Paulo, mas todos eram pecadores.
a gente tem que se lembrar disso, assim, às vezes a gente fica assustado, nossa, mas puxa vida de Judas, né, mas ele era um dos 12, mas tanto ele quanto os outros 11, quanto o apóstolo Paulo, todos eram pecadores. Isso. Então, assim, eles não eram como Jesus, né? Ah, E a gente, essa semana, estava conversando com o Paino, né, que as traições, as mais doídas, são justamente as dos amigos, né? A dos mais chegados, a dos inimigos a gente já espera, né? Agora, quando o beijo vem de um dos 12, é que dói mesmo, né? E é assim, né? Essa semana a Ana Flor teve uma decepção com duas amigas da escola, né? Eu falei, minha filha, dói porque são amigas, né? Se elas fossem inimigas, você já esperava. E a gente vê isso na Bíblia, né? Às vezes são os mais próximos, os mais chegados, né? Então a gente, é que nem pastor tem credencial, mas é ser humano, né, pastor? Todo mundo está passível de erro, sabe? pensa numa pessoa que é ser humano. Acho que a gente cobra muito de Judas, assim, claro, ele errou, né? O fim dele foi triste, mas ele era ser humano, ele não era Deus, não. Com certeza. Mas o nosso próximo argumento tem toda a relação com o que a Marta está saindo assim, não. Porque eu acho que foi interessante porque com esse discurso, né, sobre Judas, eu também tive muito isso comigo. Só que eu lendo o livro do pastor Nicodemos, que ele fala a exposição de Judas, ele fala assim que quando Jesus fala que ele chama pelas ovelhas e as ovelhas o ouvem, não o lobo. O lobo vai continuar sendo lobo. Ovelha é ovelha e lobo vai ser o lobo. Eu achei, né? Em João capítulo 10 é dito lá, né, que Jesus, como bom pastor, ele chama as suas ovelhas, elas ouvem a sua voz e o seguem. Né? As suas ovelhas ouvem a sua voz. Aquelas que não são do seu aprisco, elas não ouvem a voz do Senhor. E por isso não seguem o Senhor Jesus Cristo. Né? Bem, a Marta levantou uma questão que está ligada com o que nós vamos falar aqui agora. Por causa do seu triste passado, humildemente se considerava o menor deles. Ele fala isso em 1 Coríntios capítulo 15, verso 9. Eu, o menor dos apóstolos. Né? Por causa do seu triste passado. Ele justifica isso, porque ele foi perseguidor da igreja. Então, isso é uma coisa que pesava muito, né? Porque agora ele, percebendo a igreja com outros olhos, com os olhos, né? Com o entendimento, com a compreensão de que a igreja é resultado da obra de Jesus, você imagina agora como é que é o seu coração. Ele traz na sua memória todos os males, né? Paulo era tão terrível com os crentes, nós não temos indícios claros na história do livro de Atos, mas nós temos indiretos, né, indícios indiretos, de que Paulo ele era tão terrível, tão cruel na perseguição aos crentes, aos cristãos, que quando ele, depois da conversão, se encontra com os apóstolos tiveram dificuldade de acreditar que ele realmente era um convertido. Aquele tipo de pessoa tão cruel, você não pode imaginar que uma pessoa dessa pode ser convertida. Não foi Ananias que ficou com medo dele? Como que eu vou chegar perto de um homem desse? Né? Então, assim, agora Paulo carrega as memórias de um passado triste. E por isso, ele explica isso em Atos, em 1 Coríntios capítulo 15, ele que justifica isso ao se apresentar, se identificar como o menor dos apóstolos. Ele não ousou se colocar na mesma dignidade dos apóstolos que andaram com Cristo, que foram enviados por Cristo. O passado de Paulo era um passado muito mais tenebroso, né, do que daqueles homens pecadores que Cristo chamou. Então, mas, embora ele tenha se referido como o menor dos apóstolos, ele não era menor quanto autoridade para edificar a igreja. Então, vamos ler duas passagens, quem não leu aí, pedir para ler. Pode ser, Carmen? Não, eu estou sem zóio. Sem zóio ou sem óculos? Sem óculos. E a Maria Helena? Pode ser, Maria Helena? 1 Coríntios capítulo 3, versos 10 ao verso 11. E o Todd eu vou pedir para ler Gálatas 2, verso 8. Então, 1 Coríntios 3, 10 a 11. E o Todd, Gálatas 2, verso 8. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor,
e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Muito bem. Estou chegando também. Depois 2 Coríntios. 1 Coríntios 3, 10. Agora é Gálatas 2, 8. Aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado, a circuncisão também operou eficazmente em mim para com os gentios. Interessante, né? Ele se vê quanto autoridade no mesmo nível do apóstolo mais relevante daquela época, que era o apóstolo Pedro, né? E o texto que a Maria Helena leu mostra Paulo dizendo que ele lançou os fundamentos. Lá em Atos capítulo 2 diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, né? Esse era o fundamento que Paulo estava lançando, a doutrina, né, sobre Cristo. Então, a igreja estava sendo fundamentada sobre Cristo a partir desta obra de construção doutrinária que Paulo e os demais apóstolos se dedicaram. Nesse sentido, se identificava com eles no ministério apostólico. Tem outras passagens aqui, nós não temos condições de ler todas essas passagens, como um nascido fora do tempo. Ele diz isso em 1 Coríntios capítulo 15, verso 8. É um dos textos que Paulo mais fala e defende o seu apostolado, né? Outra passagem que você vai ver Paulo defender muito o seu apostolado é em 2 Coríntios 10 e 11. Nesses 2 capítulos, talvez assim, a parte no Novo Testamento onde ele mais extensivamente defende o seu apostolado. Tá? Então, é muito claro no testemunho bíblico, canônico, que Paulo ele era apóstolo e ele tinha total autoridade para doutrinar com a autoridade dada por Deus à igreja. O próprio Paulo se apresentava como um apóstolo, e aí eu coloquei aqui várias passagens, né? 1 Coríntios 1:1, 2 Coríntios 1:1, Efésios 1:1, Colossenses 1:1, 1 Timóteo 1:1, 2 Timóteo 1:1 e Tito 1:1. Ou seja, na abertura dessas epístolas, ele diz, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Né? Como apóstolo, ou seja, enviado pelo próprio Jesus, com autoridade para normatizar a doutrina cristã em nome do próprio Cristo. E tem outras passagens aqui que nós não temos condições agora. Terceiro lugar, temas-chave na teologia paulina. Então já vimos que ele tem essa autoridade dada por Deus. Agora, alguns temas-chave, não todos, mas alguns temas que nós encontramos nas epístolas paulinas. As epístolas paulinas demonstram uma conectividade de ideias espantosa. Seu autor, inspirado pelo Espírito Santo, tratou diversos assuntos sob as mais diversas circunstâncias históricas. Mesmo assim, encontramos elos que uniram propósitos e resultados impressionantes. Não encontramos, por exemplo, contradições em suas argumentações doutrinárias ou incoerências com os registros do Antigo Testamento, como referências textuais, citações, né, de passagens bíblicas, profecias que ele interpreta, promessas que ele interpreta, tipologias, quando ele fala de Adão, por exemplo, como identifica Cristo como o segundo Adão, ele está interpretando uma tipologia do Antigo Testamento. Ritos, símbolos, sombras e mistérios que atravessaram milênios. Como? Aí vem alguns temas. A antiga e nova aliança de Deus. É Paulo quem joga a luz sobre essas questões. Os 2 Adão, a função real da lei, a morte e ressurreição expiatória de Cristo, a antiga e nova criação. Ele fala da nova criação. Gente, para a cabeça de um judeu, nova criação é um mistério profundo. E é ele quem explica isso numa das suas epístolas. A justificação pela fé, o significado do batismo e ceia, o verdadeiro Israel, a nova Jerusalém, a igreja como unidade mística de Cristo, as coisas que precedem e as que procedem do seu segundo retorno. Lá em 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses, Paulo explora esse assunto que antecede a vinda de Cristo. É o lugar onde nós vamos encontrar mais material desse assunto, né? Doutrinário, mais material doutrinário, como também as coisas que procedem do segunda vinda. O que acontecerá com os mortos que viveram em Cristo e já morreram? O que acontecerá com eles? Paulo explica isso.
né, dentre outros assuntos. E para terminar, alguns desses temas nós estaremos estudando aqui dentro das epístolas paulinas a partir do próximo domingo. Não perca as cenas do próximo domingo. Tá bom? Espero que vocês estejam todos presentes aqui no próximo domingo para começarmos alguns estudos de alguns desses temas teológicos que Paulo trata. Vai ser muito jóia. Eu espero que você venha realmente animado, com o coração aberto para aquilo que haveremos de estudar. Em último lugar, para encerrarmos, há diferenças teológicas entre Paulo e os demais autores do Novo Testamento? Então, quando há uma dúvida, né, que a gente, talvez você tenha aí, mas quando eu estava preparando aqui essa aula, esse estudo, eu fiquei pensando, né, que existe diferença entre aquilo que Paulo fala em relação àquilo que outros autores do Novo Testamento falam. E aí eu comecei a pesquisar e ler, e achei um artigo do pastor Augusto, né, que é uma referência que nós temos hoje teológica no Brasil, respeitada, né? E ele tem um artigo que tem o nome Teologia Paulina. Você encontra esse artigo naquele site Monergismo, tá? Então é lá que você vai encontrar esse artigo chamado Teologia Paulina. É um artigo bastante extenso, né? Um pouco grande, mas que vale a pena ler. Então tem uma parte nesse artigo que eu estou trazendo aqui, se encontra na página 7 e na página 8 desse artigo do pastor Augusto. E aí, literalmente, eu agora reproduzo o texto dele como resposta para essa pergunta. Há diferença entre a teologia do apóstolo Paulo em relação a dos demais autores do Novo Testamento? Então, palavras do pastor Augusto, abrimos aí aspas, né? Devemos começar admitindo que existem diferenças entre a mensagem de Paulo e aquela dos demais autores do Novo Testamento. Ele já começa não sendo o problema. Existe diferença entre a mensagem de um e a mensagem de outro. Ele levanta o problema, mas ele apresenta agora qual é a solução. Primeiro, há certas doutrinas em Paulo que não ocorrem nos evangelhos, em Atos, as cartas de João, de Pedro, dos demais, como a ideia de que Adão é tipo de Cristo ou que os cristãos agora estão livres da escravidão da lei. Segundo, há certas ênfases em Paulo que aparentam contradizer o ensino de outros autores. Ele admite isso, já na introdução. O caso mais conhecido é o ensino de Paulo sobre a justificação pela fé somente. Ele explora isso em Romanos, que parece, principalmente Romanos e Gálatas, né? Que parece ir contrário a Tiago capítulo 2, onde se diz que a salvação é também por obras e não somente por fé. Veja só, parece contradição, mas na verdade não há contradição. Eu falei agora recentemente em Uruana sobre interpretação bíblica, e uma das coisas que eu disse lá é que na Escritura não há contradição. A Escritura não é falível, mas quem lê a Escritura é falível. E a leitura que nós fazemos inadequada da Escritura fornece para nós uma conclusão, uma verificação errada da Escritura. Mas a Escritura não é errada. Nós é que somos errados, né? E confundir a infalível revelação de Deus com a falível leitura do homem é um problema hermenêutico muito sério nos nossos dias, né? Então, terceiro, e aí ele explica isso que já comecei a provocar aqui, né? Há certas doutrinas presentes nos demais autores do Novo Testamento que estão ausentes em Paulo. A doutrina do reino de Deus ou dos céus, que aparece nos evangelhos, o conceito de sacerdócio de Cristo e da aliança em Hebreus, entre outros. Evidentemente, os pressupostos de quem estuda Paulo irão influenciar a solução adotada. Os que negam a harmonia das Escrituras, sua coerência interna e sua infalibilidade, não hesitarão em afirmar que Paulo contradiz os demais autores, como o caso de Tiago que foi mencionado aqui. Mas os que estão comprometidos com a doutrina da veracidade das Escrituras, queira Deus que todos nessa sala, aleluia, glória a Deus, esse tipo de solução é inadequado. Tá? Falar, não, existe imediatamente uma contradição, e se há uma contradição, a Escritura ela não é digna de toda a nossa confiança e aceitação. Tá? Então as diferenças podem satisfatoriamente ser explicadas dentro dos pressupostos reformados, levando-se em conta o seguinte. As doutrinas que ocorrem somente em Paulo são resultado da contribuição do apóstolo para o cânon do Novo Testamento.
como intérprete autorizado por Deus para explicar as escrituras do Antigo Testamento e os eventos relacionados com a pessoa e obra de Cristo, Paulo recebeu e transmitiu determinados aspectos do Evangelho, determinadas interpretações do Antigo Testamento e certas implicações das Boas Novas, que não haviam sido percebidos por outros autores bíblicos. Paulo faz parte de um colegiado que Deus levantou na história, naquele período, para trazer luz com respeito às coisas passadas. E Paulo é um autor que Deus escolheu soberanamente para trazer esclarecimento sobre diversos aspectos do Evangelho, observando os eventos passados, tanto os registros do Antigo Testamento, como a manifestação de Cristo na plenitude dos tempos. Então, é esta a sua contribuição como indivíduo para toda a mensagem, o todo da mensagem do Novo Testamento. Considerando que a revelação é progressiva, um exemplo que eu já mencionei aqui, Gênesis 2:24. Você lê aquele texto, ele não faz sentido observando o contexto dele. Tá? Para um leitor daquela época, não faz sentido. Mas veja como a história ela foi se desenvolvendo, se descortinando. Cristo veio, ele foi, e agora depois de Cristo vem Paulo, olhando para todos os eventos passados, agora, pela inspiração divina, ele tem um entendimento sobre esses eventos. Veja, a revelação ela é progressiva. Tá? Ela é progressiva. É dito muitas vezes que a salvação, a primeira menção dela é em Gênesis 3:15. Já devem ter ouvido isso, né? O chamado proto-evangelho. Para mim não é em 3:15. Para mim é em 2:24. Aquele texto, ele é profético. Depois da criação, depois de ter mostrado a relação ali do homem e da mulher, há uma menção profética sobre a vinda daquele que constituiria a igreja. A igreja é corpo de Cristo. É ali que nós temos uma primeira menção sobre isso. Aí, em Gênesis 3:15, nós temos já um esclarecimento um pouco maior de 2:24. E isso vai acontecendo no decorrer de toda a história do Antigo Testamento, através dos sacerdotes, dos patriarcas, através dos ritos, das sombras, das teofanias, através dos sacrifícios no altar e tantos outros eventos. Eles vão se descortinando, eles vão se desdobrando, até que na plenitude dos tempos veio Cristo. E mesmo assim, Cristo chegou numa época que nem todos compreenderam, nem mesmo seus discípulos. Mas depois da sua morte e ressurreição, com os eventos redentivos completos, aí vieram os apóstolos, agora com uma visão completa da história, trazendo a explicação para a igreja. Veja que a revelação ela é progressiva e dentro dessa perspectiva, Paulo foi um autor que o Espírito levantou para trazer o conhecimento do entendimento para nós. Sim. Mas ela foi progressiva até a igreja primitiva, né? Porque depois disso não teve mais revelação. Aí nós temos iluminação, faz parte dessa revelação, inspiração e iluminação. São etapas históricas da revelação de Deus para nós. Deus se revelou. Gênesis 1 começa com a revelação de Deus. Deus se revelou. Tá? Aí a inspiração que os autores receberam para registrar essa revelação. E a partir desse registro nós temos agora um entendimento que o Espírito Santo nos dá, que nós chamamos de iluminação. Então, a revelação cessou. Os dons revelacionais cessaram. Hoje nós temos as Escrituras como únicas e suficientes para trazer a revelação de Deus para nós. Como autoridade infalível, inegável e irresistível de Deus para nós. Então agora nós carecemos da iluminação, que é o entendimento dessa revelação. Que os próprios apóstolos, na transição histórica, acabaram fazendo as duas coisas. Eles, tanto inspirados pelo Espírito, registraram a revelação, como eles deram conhecimento à igreja. E a igreja passou a entender, né? Pela ação do Espírito Santo. Hoje nós vemos a passagem, né, de Marcos. Quem tem ouvidos, ouça o que ele estava dizendo, né? Em João diz que, em Apocalipse, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A igreja. É o Espírito quem fala. Nós não apreendemos essa compreensão pela nossa intelectualidade, pelo nosso raciocínio, pelo nosso esforço. É o Espírito que nos dá.
Espiritualmente estamos como cegos, diz Paulo em 2 Coríntios. E é o Espírito Santo quem abre os nossos olhos para vermos. E quando nós vemos, nós não resistimos, nós nos quebrantamos, nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós voltamos atrás, revemos conceitos. É o Espírito Santo quem produz esse arrependimento em nós. É o que Paulo também diz em 2 Coríntios. Então, seguindo aqui, já terminando, ele é um autor que oferece essa contribuição no Novo Testamento. Considerando que a revelação é progressiva, segue-se que Paulo foi um instrumento para levar adiante e expandir esta revelação sem contradizer ou contrariar os estágios anteriores. Segundo, não há contradição real entre Paulo e Tiago, aqueles dois temas que nós já destacamos aqui. É o que a igreja... Então não há contradição real entre Paulo e Tiago. É o que a igreja vem afirmando desde a época dos pais apostólicos. A fé que Paulo recomenda não é a fé que Tiago condena. E as obras que Tiago recomenda não são as obras que Paulo condena. Basta que se leia Paulo e Tiago em contexto, de acordo com o seu próprio contexto, para perceber-se que existe, na verdade, apenas diferentes ênfases. Uma leitura dos comentários de estudiosos conservadores sobre o assunto comprovará isso. Paulo não está dizendo que a fé, que a salvação vem pelas obras, é somente pela fé. Mas se você pegar, por exemplo, Efésios, mesmo autor que fala sobre isso em Romanos, se você pegar o texto de Efésios capítulo 2, versos 8, 9 e 10, você rapidamente chega à seguinte conclusão. E aí você percebe que não há contradição do pensamento de Paulo com o pensamento de Tiago. Primeiro ele fala que a salvação é pela graça mediante a fé. Então, a salvação ela é somente pela fé. Né? Pela graça mediante a fé. A fé é recipiente dessa graça salvadora. Verso 10. O que diz? Que fomos criados em Cristo Jesus, de antemão, para boas obras, criados em Cristo Jesus para as boas obras, que Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Veja, não é pelas obras, é pela fé, mas uma vez salvos, nós percebemos, descobrimos que uma vocação nos salva e outra vocação nos comissiona. Agora nós temos que andar em obediência. E as obras falam desse testemunho obediente de alguém que se arrependeu dos seus pecados e deseja estar na presença de Deus. Tiago não está falando o contrário disso. Tiago está enfatizando exatamente o seguinte: se você é uma pessoa crente verdadeiramente, você vai andar em conformidade com a fé que você professa. Então é uma diferença de ênfase. Último detalhe. O fato de que Paulo não menciona a doutrina do sacerdócio de Cristo ou do pacto, como ocorre em Hebreus, por exemplo, não quer dizer que ele não as conhecia ou que discordava delas. Porque não admitir, por exemplo, que coube ao escritor de Hebreus transmitir estes importantes aspectos da verdade. Lançar os escritores bíblicos uns contra os outros como sendo a única solução para explicar suas peculiaridades, revela já um preconceito implícito contra a doutrina da veracidade das Escrituras. E aqui eu termino repetindo aquilo que eu já disse. Nós não podemos confundir a infalível revelação de Deus pelas Escrituras com a nossa falível compreensão delas. Nós somos, como bem ressaltou aqui a nossa irmã Marta, pecadores. Estamos sob influência do pecado. E a nossa leitura, se não for uma leitura criteriosa, séria, debaixo da influência do Espírito Santo, nós podemos fazer como os incrédulos. Ler o texto e compreender do texto aquilo que nós queremos, e não o que o texto está comunicando. Então, nós vimos aqui hoje, nessa introdução, aspectos importantes a respeito da teologia do apóstolo Paulo. O que é teologia? Paulo e a sua autoridade apostólica para normatizar a fé cristã, a doutrina cristã, os temas centrais que nós encontramos dentro da teologia paulina, e terminamos mostrando que não há contradição entre aquilo que Paulo ensina e os demais autores do Novo Testamento ensinam.
A partir da próxima semana, nós focalizaremos em alguns desses temas que já foram mencionados aqui e queira Deus que seja uma oportunidade para a nossa edificação e encorajamento da fé. Ao ler o Novo Testamento, leia com a certeza de que Deus está falando com você através dos registros do apóstolo Paulo também. Tá bom? Gente, estamos já no nosso horário, vamos nos despedir. Obrigado pela atenção de vocês, pela dedicação de vocês. E fiquem atentos, se todos aqui, se alguém não sinalizou presença, por favor, não saia sem sinalizar.